Bem, pessoal, aqui foi um ponto de partida, né, do processo de ocupação da cidade. A primeira construção se deu a partir do Forte do Castelo. Então, os fortes, antigamente, eles exerceram um papel importante nesse processo de expansão territorial, de ocupação da cidade. Mas eles geralmente agiam também juntamente com as ordens religiosas, com as missões religiosas. Aí eu vou citar para vocês um pouco da importância dessas missões, né? As missões religiosas vieram para a cidade de Belém, para a região amazônica, a maioria, né, no século XVII, início do século XVII. E elas chegaram aqui, se estabeleceram. Essas igrejas que vocês veem hoje em dia não tinham essa aparência monumental, né? Assim como os fortes, inicialmente essas edificações possuíam uma estrutura mais simples, uma estrutura primitiva, de taipa e de pilão. Elas só vieram adquirir essa edificação mais sólida, de alvenaria de pedra, a partir da primeira metade do século XVIII, né? A partir de 1748. Então, dentre as ordens religiosas que vieram para a cidade, para a região amazônica no início do século XVII, nós temos os franciscanos, os mercedários, os jesuítas, os carmelitas. Aqui eu vou destacar a Companhia Missionária Jesuítica, que veio para cá. Ambas vieram para cá no início do século XVII, porém em décadas diferentes. Os jesuítas vieram na década de 30, fizeram a instalação aqui da primeira capela, em uma estrutura primitiva, e posteriormente vieram a construir essa edificação de alvenaria. O interessante é que eles tiveram a ajuda, a contribuição da mão de obra indígena. Entre os séculos XVII e o século XVIII, eles também construíram o convento de Santo Alexandre, que fica anexo a essa igreja, onde era um local utilizado para o ensinamento dos nativos, né? Então, assim, a igreja, ela exerceu uma forte influência sobre esses nativos. E nessa época, isso causou um conflito entre os representantes dessa ordem, entre os representantes da ordem e os dirigentes administrativos, representantes do Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, ele era o representante administrativo da coroa portuguesa aqui na nossa região durante o período colonial. Então, por que os jesuítas passaram a ser vistos como ameaça pela coroa portuguesa? Porque tinha uma disputa sobre quem tinha mais influência com relação às tribos indígenas, os colonos ou as ordens religiosas. E, além desse convento, eles também fundaram outros conventos e também colégios seminaristas no Maranhão. E isso fez com que eles tivessem uma organização mais forte, uma centralização e uma influência maior sobre as tribos indígenas. E dessa forma, eles passaram a ser vistos como ameaça por esses colonos, o que veio a resultar na expulsão dos jesuítas no século XVIII da região amazônica. Bem, a igreja, ela passou, desde a expulsão dos jesuítas, passou por diversas administrações no decorrer dos anos. Serviu como palácio episcopal, passou pela administração de outras ordens religiosas, e já no final da década de 90, ela foi inserida em um projeto de reestruturação desse local, de adaptação das edificações de todo esse complexo aqui para uso cultural e turístico. A igreja, ela é cedida eventualmente para eventos. No antigo Colégio de Santo Alexandre, em 1908, foi inaugurado o Museu de Arte Sacra. E, aliás, grande parte das peças desse acervo pertencente ao museu são esculturas que foram talhadas pelos próprios indígenas. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar, vocês vão perceber que são esculturas mais robustas, feito de cedro vermelho, que é uma madeira local, que era bastante utilizada naquela época. Então, é uma evidência da mão de obra indígena que era utilizada naquela época por meio da ação dos jesuítas. Bem, e além dessas peças também, o acervo é composto por outras obras que foram doadas por outras igrejas do estado. E aqui na frente nós temos a Catedral da Sé, à minha frente e atrás de vocês, né, que é essa igreja maior aqui. Ela surgiu inicialmente
dentro do Forte do Castelo. Era uma capela primitiva que foi construída a mando do Francisco Caldeira Castelo Branco, capitão-mor português que naquela época liderava as tropas portuguesas que iniciaram todo esse processo de ocupação da cidade. Isso no século XVII. Como eu falei anteriormente, as igrejas elas passaram por essa reestruturação na primeira metade do século XVIII. Aí já a partir de 1748, a igreja foi transferida para aquele local e começou a construção da edificação atual. Foi uma construção prolongada, se estendeu até a segunda metade do século XVIII. Nesse período, chegava aqui na cidade o arquiteto Antônio Lange, que veio juntamente com a Comissão Demarcadora de Limites, a mando da coroa portuguesa. O Lange atuou como arquiteto régio da cidade. Ele foi o responsável pelo completamento de construção da igreja, da fachada. O Lange desenvolveu uma paixão pela cidade. Ele especificamente tinha um trabalho desenvolvido e voltado para os templos religiosos. Por exemplo, ele contribuiu ali para o completamento da fachada da igreja, a decoração interna, a sacristia, a sala pontifícia. Teve intervenção na Igreja do Carmo, que fica um pouco mais adentro do bairro da Cidade Velha, que pertencia à Ordem dos Carmelitas Calçados. Teve intervenção na Igreja de São João Batista, que é uma outra igreja que nós temos no bairro da Cidade Velha, considerada setecentista. Teve também atuação, um projeto de sua total autoria, que é a Igreja de Santana, que fica localizado no bairro da Campina. E, aliás, o bairro da Campina, após a Cidade Velha, foi o segundo núcleo urbanístico que surgiu. Lá nós temos uma igreja de total autoria do Lange, que fica lá ao lado do Largo da Palmeira. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer, é uma igreja bastante bonita. E nessas edificações nós podemos perceber alguns traços característicos do Lange, desse legado que ele deixou na região amazônica. Nós temos os pináculos, que são estruturas arquitetônicas, nós temos os nichos. No caso aí da Igreja da Sé, bem no centro, na parte frontal superior, nós temos o nicho com a imagem da Nossa Senhora das Graças, que foi a primeira padroeira, em homenagem à qual a igreja foi construída. Bem, então a igreja ela tem essa importância no sentido territorial, todas as igrejas aqui, porque elas foram utilizadas como marcos, símbolos que fixavam, que demarcavam o território, a dominação, o poder da coroa portuguesa. Inicialmente, essas igrejas delimitavam o primeiro núcleo urbanístico da cidade, por isso que elas são viradas uma de frente para a outra. Isso aqui era o primeiro núcleo urbanístico e depois se expandiu mato adentro, dando origem aos demais núcleos, ok? Aqui nós temos a Casa das 11 Janelas, proveniente do século XVIII. Inicialmente era a residência de um dono de engenho de açúcar chamado Domingos Parcelar. Posteriormente foi vendida para o governo do Grão-Pará. O Lange também fez uma intervenção nessa edificação, transformando em um hospital real militar para atender a demanda aqui do forte. E após a ativação desse hospital real no ano de 1870, ela passou para o domínio dos militares até o final do século XX. Atualmente também fez parte do projeto de restauração, a partir de 2000, parte do projeto de restauração do Complexo Feliz Lusitânia, tendo a sua adaptação para uso museológico, sendo a parte de cima voltada para exposições de arte e a parte de baixo funciona como um espaço gastronômico.